Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, para darmos continuidade ao nosso assunto de programação básica. E hoje vamos para a nossa aula 3 falar sobre as funções, né? Em toda linguagem de programação que se pese, você tem uma estrutura para criar funções dos códigos que você vem implementando. Exemplo, para todas as situações que nós vimos na aula 1 e na aula 2, a gente consegue criar funções, como por exemplo, criar a função para calcular um fatorial, criar uma função para calcular uma soma, criar uma função para calcular as raízes de uma equação quadrática, tá? E é justamente aí que a gente vai pautar nossa aula. Qual é a vantagem da gente fazer função, pessoal, dos nossos códigos? Uma vez que eles já estão generalizados no formato que eu venho falando com vocês, permite com que vocês possam compartilhar, né, as funções de vocês. Olha, pega uma função minha, já está funcionando, ou então você pode disponibilizar num pacote do próprio R dessa forma, beleza? Então pega o teu caderno, pega o teu notebook e bora pro vídeo. Bom, então bora lá para nossa aula 3, né, de programação básica. Hoje vamos falar das funções, são as functions, tá? Então, seguindo aqui o nosso roteirinho, tá? Vamos falar sobre os functions. As funções, pessoal, né? A gente vai trabalhar aqui com vários, né, objetos, né, e um desses objetos são as funções. Ela vai avaliar múltiplas expressões, tá? E dentro dela, óbvio, você vai passar alguns comandos que a gente vai chamar de argumentos antes, né? E no final ela te retorna alguma coisa, né? Ela te retorna uma matriz, ela te retorna um vetor, ela te retorna um escalar, né? Uma lista, um array, qualquer coisa, né? Ela vai conseguir fazer e retornar para você, tá? Então, para você declarar uma função dentro do R, né? É importante você conhecer a sintaxe dessa função a priori. Então, por exemplo, então eu coloquei aqui esse name, que é o nome da minha função, tá? Você pode criar uma função sem nome, mas aí não fica interessante, porque ela resolve para aquele momento ali. Aí toda vez você tem que chamar ela no grande, no código grande, tá? Se você quiser chamar somente no nome pequeno, você chama ela de nome aqui. Eu botei um nome para ela aqui, nome, name, tá? E aí eu atribuo desse function, tá? E aí eu tenho vários argumentos da minha função. Tem um argumento 1, um argumento 2, um argumento 3 pontinhos aqui. Eu vou explicar o que significa isso, tá? Eu vou avaliar aqui a expressão 1, eu avaliar a expressão 2, avaliar outras expressões, e aí eu peço para ela retornar um output para mim aqui, uma saída, tá? Esse output aqui é um objeto, gente, tá? É um vetor, é uma matriz. Então qualquer um objeto que você já está acostumado do R, né? Vai avaliar essas expressões aí dentro e tal, e aí, eu quero que ela solte, depois de avaliar tudo isso de expressão, né? Eu quero que ela retorne para mim uma matriz aqui, que é o resultado que eu quero trabalhar, pronto. Então, é um vetor aqui, é uma lista em que cada dimensão da lista são várias matrizes, ou é uma matriz e um vetor, não sei. Você decide, é uma tabela de frequências, que a gente viu, né, como é que constrói a tabela de frequências. Então, tudo depende do problema que você tem, tá? E esses argumentos aqui, como é que a gente vai trabalhar, pessoal? Tem a questão dos argumentos que você vai colocar, dizer um nome para ele. Olha, esse argumento é um argumento X, tá? Aí você diz lá, X igual a X, pronto. Ou você pode dizer e atribuir, né, que esse argumento ele já assume um valor padrão. Por exemplo, né, você tem uma função, você já sabe que se alguma coisa a respeito desse desse argumento, ou você quer deixar a sua função em que somente rodando ela sem a presença dos argumentos, ela já te retorna um valor, que seriam os parâmetros, os valores padrões, né? Ah, eu já quero que ele rode nesse valor padrão aqui, pronto, tal. Por exemplo, de uma normal, né? Se você rodar o R enorme lá, você não precisa chamar a média e a variância como argumento. Os padrões lá, os default, as média 0 e variância 1. Tá? Você tem que passar o N para gerar, né? Então, é muito nesse sentido. Você pode colocar argumentos colocando valores padrões aqui, tá? E os três pontinhos são argumentos a mais. Vamos supor que eu, dentro da minha função aqui, eu chame a função, sei lá, a função min, né? Que é de média aqui,
tá? E essa função min aqui, né, tem um valor de x aqui dentro, tal, que o na, né, .rm, que é o na.remove. O default dela é falso, tá? Eu posso colocar esse na.remove bem aqui, ó. Eu posso colocar que são argumentos extras, ou esse cara eu posso atribuir ele aqui em cima. Então, eu posso ter funções, né, dentro das minhas funções, e eu posso dizer aqui, nesses 3 pontinhos aqui, tá dizendo assim, olha, tem mais argumentos a serem avaliados e eu posso atribuir valores para eles, tá? Então, você pode deixar em aberto aqui, não tem nada, é tudo coisa minha, não tem nada de ninguém aí, beleza. Então, pode fechar aqui o parênteses bem aqui, não tem bronca e segue o barco, não tem bronca nenhuma, tá? Então, esses 3 pontinhos se referem a isso, né? Como eu falei para vocês, as funções a gente atribui uns nomes para elas, então a minha sugestão é que quando você vai atribuir um nome, evite de criar um nome que já tenha disponível dentro do R. Então, por exemplo, tem a função que calcula a média, a min. Aí eu vou implementar a minha função, né? Vou dizer o nome da minha função é a min também. Vai dar conflito, tá? Vai mascarar uma função com a outra, não vai funcionar legal. Então, a sugestão é que você coloque um outro min, eu vou botar ponto .p, que é a média do Paulo, por exemplo. Tá? Ou pode ser em português mesmo, média, né? Média.p, tá? E trabalha com o nome aqui bonitinho, evitando, né, de trabalhar com funções já existentes no R, tá? Para não mascarar nenhuma função com a outra. Sobre as expressões aqui dentro da minha função, não se preocupe com qualquer nome, tá? Esse aqui é uma função em que ele trabalha as expressões aqui, os nomes desses objetos são locais, eles só ficam dentro da função, não são globais, ele não sai da minha função. Tá? Então tudo que você definiu na função fica lá. A única coisa que ele vai retornar é esse cara aqui do final. Tá? Mas eu fiz uma continha aqui dentro, eu queria ver. Tem que pedir para retornar, senão ela fica perdida lá dentro. Tá? E aí não tem jeito. Beleza? Bora ver um exemplinho aqui para ver como é que as coisas funcionam. Um exemplo super simples, tá? Depois a gente vai lá para o RStudio para a gente se divertir. Bora lá. Vamos ver um exemplo simples aqui, tá? Olha só o primeiro código aqui, né? Então eu vou pegar o 1, vou atribuir a um objeto que eu chamo de x, tá? E o meu y aqui, pessoal, observe que é o x, meu objeto aqui de cima, que é o x, né? E eu vou ter que, quero somar o número 1 com esse meu x aqui. Com esse meu x, isso. Depois eu peço meu y, o resultado vai dar 2, tá? Toda vez que você modificar o valor de x, ó, você tem que rodar tudo isso, tá? Tem que rodar tudo isso para ele poder funcionar, né? Como a gente poderia entender, né, para colocar isso numa função? Observe que a única coisa que está mudando aqui, ó, é o valor do meu x. Então, se é o único valor que está variando, né, ele na verdade vai ser a minha incógnita. Se você tirar esse cara daqui, ó, a única incógnita aqui vai ser o meu x, tá? Então, isso aqui é um indicativo de que esse x aqui vai ser um argumento da minha função, tá bom? Então, olha só, no formato de função, o que a gente tem aqui, ó? Eu criei uma soma 1 aqui, que vai somar o número 1 no elemento, em que ele é um function x igual a x, tá? Eu sempre costumo colocar, tem algumas pessoas quando programam, elas criam a function, né? Function, tarará, e aí ele bota só o x. Eu gosto de dizer que ele é igual a alguma coisa, não sei, me dá coisa, tá? Então, eu vou dizer para ele, ó, quando esse x for avaliado, ele vai ser somado com 1, eu vou atribuir para um y, tá? Tá aqui, vou atribuir para o meu y bem aqui, e eu vou usar a minha função return para retornar esse meu y, tá? Então, observe, toda vez que eu quiser fazer essa conta aqui, ó, olha o soma 1, quando o x igual a 1, é a mesma coisa do anterior aqui, tá? Esse resultado vai dar 2. Então, uma linha eu rodo, tá? Ao invés de 3. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, porque a gente poderia ter um blocaço de funções aqui, gente. Tá? Muitos códigos, muitas expressões aí a serem avaliadas, fazendo continhas e tudo e tal. Loops, condições, né? Então, pensa, né? Tem que rodar todo esse bloco de funções o tempo todo.
você pode rodar esse bloco de funções em uma linha, tá? Avaliando em termos de uma função. Tudo bem? Então, se eu quiser um outro resultado, somar um outro número, eu quero isso aqui 2, ó. Então, eu só rodar essa função de novo, isso aqui vai ser igual a 3, tá? Esse 2 vai sumir, tá bom? Bora jogar esse exemplo lá para o RStudio para a gente trabalhar lá e a partir daí já começar a escrever em termos de função, no formato de função, aqueles outros exemplos que nós vimos nas últimas aulas, né? Na aula 1 e na aula 2. Então, nós vimos, por exemplo, né, o cálculo das condições, né, para o cálculo de uma mediana, por exemplo. Nós vimos também, por exemplo, o cálculo, né, das raízes para uma função quadrática. No caso dos loops, a gente viu, né, exemplos de implementação usando for para soma. Né? A gente viu também a situação do for para fazer cálculo do fatorial. Tá? Então, esses exemplos todos nós conseguimos colocar no formato de funções. Vamos fazer isso agora. Bora lá comigo. Bom, vamos lá falar a respeito das funções, né, usando as condições, tá? Não faz tanta diferença se for condição, se for, né, não faz tanta diferença. Mas vamos pegar, eu estou fazendo referência às condições somente porque a gente viu exemplos de condições aqui. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o exemplo da mediana, né? Nós vimos aqui, no caso da mediana, né, como fazer a conta da mediana num código extenso. Agora vamos pegar aquele bloco de código, vamos jogar dentro de uma função, tá? Então eu vou criar uma função aqui, ó. No R tem a função median, que é a mediana, tá? Em inglês a gente vai criar uma função chamada mediana, né? Não tem no R, tá aqui meu function, beleza. Para eu trabalhar a mediana, né? Para eu trabalhar a mediana aqui, eu vou avaliar um x igual a x aqui, tá? Em que esse meu x aqui, você pode botar até um exemplo aqui, né? O x ele representa um vetor, representa um vetor, tá? Beleza, tranquilo. Com esse x aqui, né? A gente vai ter que fazer uma ordenação, né? Então, ordenando, tá? Nós vimos aqui que a gente tinha um x ponto ordenado, né? Que era sorte, né? Sorte do meu x. Pronto. Uma vez ordenado, a gente fazia, né? A gente fazia o cálculo do tamanho de x, né? Então, tamanho, tá? O tamanho aqui. Vou puxar aqui o coisinha para cá. O tamanho aqui, então o nosso n, né? Era o length de x ordenado ou x, tanto faz, tá? O tamanho vai ser o mesmo. E aqui a gente fazia a mediana, né? Mediana, tá aqui. Então, a gente usava uma condição if, né? Se o n, tá? E a gente ia ver se o resto de divisão desse n por 2, né? Por 2. Se esse cara aqui for 0, então quer dizer que o n é par. Então você pode botar até aqui, né? Então o n é par. Pronto. O n é par, você vai fazer essa condiçãozinha. N é par, eu tenho dois elementos centrais, né? Então eu tinha que fazer duas contas, um P1, né? Um P1 que é o n sobre 2, tá? E um P2 aqui, tá? Um P2 aqui, que é o n sobre 2 mais 1, tá? Mais 1, tá bom? Feito isso, pessoal, né? Feito isso, você vai calcular sua mediana. Então, a mediana vai ser quem? O x ordenado, né? Na posição x ordenado, na posição P1, mais, né? O x ordenado na posição P2, tá? Tudo isso aqui dividido por 2, eu poderia usar a média do R, mas a gente não está usando função de ninguém, tá? Dividir por 2 e uso o return. Return mediano, tá? Então, se o n for par, ele vai fazer a mediana para esse cara aqui. Não tem problema se você vai colocar o mesmo nome daqui de dentro. O nome desses objetos aqui não vão sair de dentro dessa função. Então, não vai se misturar, tá? Pode ficar despreocupado.
Por outro lado, né, aí a gente tem um else aqui, vamos abrir a chave para ele, né? Se o n for ímpar, né, vamos aproveitar esse código aqui para a gente rodar, a gente vai ter somente uma posição. Eu vou deixar só um P1 aqui, né, que é o n mais 1, né, mais 1 sobre 2, tá? No caso do n ímpar. E aí meu único cara aqui, né, vai ser o elemento central desse x ordenado. Ele vai retornar a mediana para mim. Pronto, ó, fechou. Está aqui minha função que calcula mediana, tá? Professor, eu quero testar isso daí. Vamos já ver isso, vamos já organizar isso daqui, né? Vamos rodar nossa funçãozinha aqui para a gente ver, tá? Então observa, se você escrever mediana, perdão, tá? Ele já tem uma funçãozinha aqui, ó, escrita, ela está funcionando, né? Então você pode já usar como exemplo aqui, não? Então eu tenho aqui chamar de teste, vamos chamar de x, tá? Isso aqui é um vetor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, então eu estou com n ímpar, tá? Agora eu vou usar minha função mediana com x igual a teste, tá? Aqui o teste, tá aqui a mediana é igual a 4. Aqui ele é o elemento central. Eu já passei, isso aqui é só um exemplo, né? Só para mostrar que de fato ele está pegando o elemento central, já estava ordenado, né? Não tem problema nenhum, né? A median, né? E do x igual a teste também, tá aqui, vai dar igual a 4. Você tem n par, né? Vamos organizar esse cara aqui, né? Vamos botar aqui o 7 bem aqui, né? E o 2 aqui na frente, por exemplo, tá? O 6 aqui vai o 1 e aqui o 6, por exemplo, tá? Só que eu vou tirar esse 7, qualquer um, na verdade, né? Tirar qualquer um aqui, pronto, tá? Então eu tenho n par aqui, ele vai ter que pegar os dois centrais para mim, né? E fazer a média, beleza? Então tá aqui, tá? 4,5, tá? É a minha mediana, beleza? Tranquilão? Bora ver aqui um exemplo agora, ainda dentro das condições com a função do segundo grau, né? Esse aqui foi o código que nós fizemos aqui, né? Em que toda vez que eu modificar o valor dos coeficientes, tá? Né? Você tinha que rodar esse bloco de códigos aqui, né? Como colocar isso aqui em termos de função, ó? Beleza, tá aqui minha função, que isso aqui já funciona, né? Calcula a nossa raiz quadrada, né? Então tá aqui, ó. Eu vou criar aqui, né, a função raiz, na verdade, raiz, vou botar aqui underline, se você quiser, ou um pontinho, né? É Q2, que é do segundo grau. Raiz é uma equação do segundo grau, por exemplo, tá? Então, function desse cara aqui. Quem serão os meus argumentos aqui? Observe que a única coisa que está mudando, assim como na mediana, o que mudava, a única coisa que mudava era o x para fazer o cálculo da mediana, né? Aqui a única coisa que está mudando são os valores dos coeficientes que você vai colocar para obter as raízes dessa função, tá? Então, ó, aqui você vai ter o coeficiente que eu vou chamar aqui, ó, de A2, que é igual a 2, tá? Aqui vai ser o A1, que é igual ao A1, tá? A1. A gente poderia colocar esses valores aqui, né? Valores padrão, ó. Que é o 1, né? Que foi o que a gente fez então, no exemplo, né? O A0, né? Seria o valor 1 também. Pronto, ó. Aqui você pode apagar, né? Já está em termos da nossa função. Tá aqui nosso function. Eu vou pegar esse bloco de funções aqui, tá? E vou jogar aqui dentro. Ó. Pronto. Legal que ele já vem tudo identado, tá? Então, baseado nesses valores aqui, gente, ó, né? O que? O 2, 1 e o A1 e o 2, 1 e 1 aqui também, ele já dá conta de fazer. O que na verdade, ele vai retornar para você, ó, né? Ele pode pedir para retornar aqui ó, o objeto, né? Então, por exemplo, você pode pedir aqui, ó, né? Aqui, final, por exemplo, chamar um final aqui. Só ajeitar o de cima, não. Quando tem duas raízes, né? Zero maior que zero, então são duas raízes reais, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, final, né? E aí a gente usar um paste. Já ensinei a função paste para vocês. Ela vai colar
né, bonitinho aqui, e aí a gente pede para ele fazer um return, tá, desse final. A gente tem que retornar um objeto, tá? O cat não tem como você atribuir ele para um objeto, por isso que eu estou usando o comando paste, vou transformar tudo em texto. Esse final vai ser um objeto caractere, né? E ele vai retornar esse carinha bonitinho aqui, tá? Então, aqui é a mesma estratégia, né? Eu vou usar aqui um final, ao invés de usar o cat, eu vou usar o paste. Eu não quero printar isso daí, né? Então, vou usar um paste aqui, né? E aqui nem precisa de paste, né? Vou chamar de final, tá? E só esse texto mesmo, tá? Não há raiz real, bonitinho. Só que aqui faltou o return, né? Nos dois. Então, tá aqui, né? O return num, o return no outro. Pronto. Então, em qualquer situação, ele vai retornar para a gente a raiz bonitinha, ó. Então, se você só compilar aqui a sua raiz, ó, a sua equação do segundo grau, né? Compilei ela aqui bonitinho. Vou pedir agora a minha raiz aqui, ó. Já é uma função, ó, tá? Legalzinho aqui, ó, é uma função. Se você rodar sem argumentos, ela vai funcionar, né? Porque os valores já estão nos valores padrão, né? Então tá aqui, vou rodar aqui só para você enxergar o comportamento dela. Tá aqui ela avaliado nos valores padrão, ó. Então tudo abaixo vai funcionar, né? Ou seja, você está rodando esse bloco de código aqui com uma linha só. Se você abrir e fechar parênteses aqui, ó, não há raiz real para esses valores aqui que a gente estipulou, tá? Mas a gente pode modificar isso daqui, né? Então, o A2, eu vou colocar ele igual a 1 agora, tá? E os outros, professor? Se você não mexer, vai manter 1, tá? Também não há raiz real, tá? Pode mexer agora, por exemplo, se você quiser colocar tudo para poder enxergar, né? E o A0 aqui, tá? Vou botar esse cara igual a 2, esse cara igual a 2 também, ver o que acontece. Ó. Não tem raiz real, né? Ó, esse cara igual a 2, esse cara igual a 1. Cara igual a 3. Tá aqui, tá? Então, aqui as minhas raízes da minha função. Bonitinho. Então, ela funciona, tá? Para os valores que você estipular aqui, né? Você tem que avaliar direitinho, bonitinho, legal. Tem como você deixar ela mais genérica ainda, tá? Por exemplo, se esse A, né, foi igual a zero, se esse A2 foi igual a zero, se o A1 foi igual a zero, e se o A0 foi igual a zero, não tem raiz real. Ó, não vai conseguir fazer nada, né? Se você tem que o A0 é igual a zero, como é que faz a conta? Né? Tem aquelas regrinhas que dá para ir trabalhando e deixar a expressão mais genérica possível. Tá? Dá para você trabalhar assim, já evitando de ficar fazendo conta à toa. Se os valores dos coeficientes já te direcionam para um padrão, né? Relaxa, já bota aquele resultado pronto lá, resolve bonitinho, tá? Mas essa aqui é uma função para cálculo da nossa raiz, né, do segundo grau, beleza? Vamos ver agora como é que funcionam essas funções com os loops, né? Nós vimos com as condições, né? E cada um dos casos aqui a gente ficou de ver, né, essas situações com os loops, tá? Vamos ver no caso de uma soma, né? Como é que funciona, né, a soma. Nós vamos implementar os dois, tanto a soma quanto o fatorial, tá? Então, eu vou usar o for aqui, tá? Para gente resolver esse tipo de situação. Então, a gente viu que no caso que eu vou chamar de soma, minha função, eu tenho uma função no R que chama sum, tá? Aqui eu vou chamar essa minha função de soma. Deixa eu aproveitar isso aqui que ele me deu, não sei para que ele fez isso, cliquei errado sem querer, tá? Então, essa minha função soma é um objeto x, né, igual a um xzinho, né? E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né? Nós vamos somar elementos desse vetorzinho aqui, tá? Para a gente poder fazer. Então, eu vou chamar aqui de n, né? Tamanho de x, né? Quando eu entrar com essa função aqui, ele vai retornar o tamanho de x, né? O que mais a gente precisa? A gente precisa iniciar a soma.
tá? Então, a soma, a gente viu que no elemento neutro da soma é o 0, então a gente inicia com 0, tá? O que mais que a gente precisa? Mais nada. Então, soma é calculando a soma. Então, é um for com i de 1, né? A gente pode tanto entrar nos valores de x, né, que a gente viu, assim como também avaliar os valores de x usando indexação, tá? Eu vou usar a indexação, né? Eu gosto mais da indexação, né? E aqui eu vou dizer que a soma, né, ela vai ser a soma que eu já tenho mais, né, o valor de x na posição i, tá? Então ele vai fazendo aquela minha soma acumulada até terminar bonitinho. No final, usar a função return. Soma, tá? Pronto. Como eu falei, é um objeto interno, ele não vai se misturar com o de fora, tá? Não tem problema de você fazer isso. Roda aqui a sua soma, né? Tá aí a sua função soma, tá? Quero rodar para um exemplo aqui. Cadê o meu teste aqui? Que a gente tinha um objeto teste aqui, né? Vamos rodar para esse mesmo objeto, ó. Tá aqui, soma quando x, né, é igual a teste. Deu 26. Comparando com o R, né, quando x é igual a teste, 26 também, bonitinho, tá? Então, você dá conta de fazer várias coisas nesse sentido, né, no caso da programação aqui das suas próprias funções. Então, você sabe calcular, por exemplo, se você quiser estender isso aqui para uma média, o que tem que fazer aqui, né? Simples, pessoal, né? Então, quero fazer uma função para média, né? A única coisa que vai mudar aqui, né, é o que é média, né? Aqui ao invés, você pode botar aqui soma e no finalzinho aqui, ó, você divide por n, tá? Pronto, ó, tá aqui, dividir por n. Já tem uma função média, ó. Tá aqui, né? Vamos pegar esse exemplo daqui e jogar aqui, ó, média e aqui minha, tá? Beleza? Então, dá conta de implementar essas coisas, são coisas bem tranquilas de fazer. Programação, não é, eu não estou dizendo aqui que a programação é uma coisa simples, fácil, tá, pessoal? Por favor, longe disso. Mas essas coisinhas aqui nos ajudam muito, né, para quando a gente se depara com problemas muito mais difíceis, tá? Implementar uma função, otimizar uma função, né, e por aí vai, fazer um gráfico, dependendo do que for fazer, pode ser muita dose, tá? Bora ver mais um exemplo aqui. Vamos ver o fatorial, tá? O fatorial, né, é uma função que depende do valor do fatorial que você quer. Né? N fatorial, então é o valor de nzinho que você vai ter que estipular lá, tá? Então, você pode chamar aqui, né, fatorial, tá? Não tem nenhuma função com esse nome, pelo menos nas funções básicas do R. Não ia aparecer alguma coisa aqui, se você apertasse o tab, ó, ele diz no matches, tá? Então, ó, function, tá? Eu vou chamar aqui de n igual a n porque é o n fatorial que a gente faz. Você pode botar o nome do argumento que você quiser, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui, que foi que a gente trabalhou lá? É um produto de cada um dos valores, né? Então, a gente faz a conta com um, depois a gente faz a conta com outro, depois a gente faz a conta com outro, e assim por diante. Eu vou resolver com for aqui, mas é a mesma ideia para o while e para o repeat, tá? É a mesma ideia, sem tirar e nem botar. Então, eu preciso iniciar a minha função fatorial com um f aqui, tá? Eu vou chamar de f igual a 1, que é o meu fatorial, o meu objeto final. Depois disso, né, eu calculo, tá? A minha calcular o fatorial, tá? Então, vamos lá para o for, né? O for um i indo de 1 até n, tá? Que é até onde eu vou no meu fatorial, né? Com o for, a gente viu que a gente inicia do mais baixo até o maior, né? Se você faz a ordem do produto, não vai alterar o resultado, né? E, né, aqui a gente vai fazer f vai ser quem? Vai ser o valor de f vezes o valor de i, tá? É o f vezes o valor de i. Não precisa usar cat aqui, tá? E no final, a única função que você quer fazer
funcionar aqui é o return, tá? Retorna o f para mim, bonitinho. Então, esse aqui é a função que implementa o fatorial, tá? Você consegue botar aqui para funcionar. Então, tá aqui, né? Fatorial, ó, uma função global, ó. Tá aqui minha função. E a gente fez lá fatorial de 10, né? Então, quando n igual a 10, tá aqui o valor. É o mesmo exemplo da função factorial. Opa, acho que o argumento, né? Tá aqui. Tá bom? Pessoal, é isso. Programação básica a gente fecha com essas 3 aulas. Esse é o start que você precisa para fazer programação em R. Você sabe usar condições, você sabe usar laços, que são os loops, né? E você sabe implementar tudo isso dentro de funções agora. Agora dá para trabalhar com tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, dos primeiros passos, colocar a parte de programação mesmo para valer usando a parte de estatística, a parte gráfica, né? Usar e abusar disso mesmo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de clicar aqui, dar um joinha, para ajudar no trabalho, tá? Assim como também não deixa de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Se tem algum comentário, por favor, escreve ele aqui para mim, tá? Vai ser um maior prazer te responder. Beleza? Fiquem todos bem. Um grande abraço.